O tema do nosso trabalho é transgênicos, seu histórico e definições. O uso do termo transgênico é muito utilizado, porém há diversas definições para este. A mais aceita é que os transgênicos são aqueles cujo genoma foi alterado pela inserção de genes de outra espécie. Os transgênicos são facilmente associados aos organismos geneticamente modificados, porém não são sinônimos. Os organismos geneticamente modificados têm sua modificação a partir da inserção de genes da mesma espécie. Porém, sua maioria sequer a inserção de genes, apenas modificação laboratorial. Assim, todo transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. O principal debate que gera controvérsias é se há malefícios ou benefícios no consumo destes alimentos. Os transgênicos são associados ao termo de segurança alimentar. Tal termo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, pois os países tiveram recursos escassos para a manutenção de alimentos à população. Então, quem conseguisse ter tais recursos era considerado um soberano sobre as outras nações. Desse modo, os transgênicos passaram a garantir e suprir a necessidade básica do ser humano, a alimentação. Além disso, os transgênicos trazem boa aparência, durabilidade e formas mais atrativas para a venda, o que torna conveniente para os produtores e comerciantes destes. No Brasil, os transgênicos chegaram de forma clandestina e tornaram-se uma realidade. Nas imagens, podemos perceber que o Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos e que estes são a soja, o milho e o algodão, nos anos de 2016 e 2017. Além disso, após uma pesquisa, 73% dos brasileiros afirmaram que já consumiram transgênicos. Dos 27% que afirmaram que não consumiram, 59% estão abertos ao consumo. Ou seja, os transgênicos estão na maioria dos alimentos e os brasileiros estão dispostos a consumo, apesar de não conhecerem os riscos. O objetivo do nosso trabalho, ele tem como principal fator entender um pouco dos fatores históricos sobre a utilização do transgênico na alimentação do país e também a importância das leis que envolvem esse assunto dentro das indústrias brasileiras. No caso, a nossa metodologia, nós utilizamos alguns livros e também artigos científicos, porque como esse assunto ele não é muito falado, é importante a gente ter algumas informações claras sobre o assunto e por isso e também as suas definições históricas e algumas outras coisas importantes em relação às leis também. Quando a gente fala dos transgênicos no Brasil, o início do seu cultivo aconteceu na década de 1990, de forma clandestina, no estado do Rio Grande do Sul. As primeiras mudas de transgênicos que vieram são originárias da Argentina, que já era uma produtora em larga escala. Após certo tempo, foi solicitada a autorização para o cultivo da soja, onde a Comissão Técnica de Biossegurança deu um parecer favorável. O Greenpeace e o Instituto de Defesa do Consumidor entraram com um processo a fim de regularizar um acordo para a liberação do comércio dos transgênicos, deixando estes fora de circulação entre os anos de 1998 e 2003. Durante o governo do presidente Lula, foi promulgada uma medida provisória para regularizar as situações das lavouras ilegais, permitir o uso comercial da soja e a sua circulação no mercado externo ou interno até janeiro de 2004. Durante esse período, de 1996 e 2004, vale ressaltar que a área total
de lavouras cresceu em mais de 47 vezes, passando de 1,7 milhão de hectares no ano de 1996 para 81 milhões de hectares no ano de 2004. Também vale ressaltar que neste mesmo período, o número de países que cultivavam plantas transgênicas passou de 6 para 21. E no ano de 2005, foi regulamentada a nova Lei de Biossegurança de número 11.105, com o objetivo de adequar a lei com a realidade existente na produção de OGMs, regulamentando o plantio e a comercialização das variedades transgênicas. Com a aprovação dessa Lei de Biossegurança em 2005, a regulação dos transgênicos no Brasil se estabilizou e ele se tornou uma referência global de rigor científico e eficiência. Também em 2005, uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária chamada Embrapa começou a oferecer aos produtores de soja outras diversas variedades de sementes geneticamente modificadas adaptadas. Essa nova variedade, ela foi desenvolvida em cooperação técnica com a Monsanto, que obteve autorização do CTN-Bio para comercialização do seu plantio. Em 2011, a Embrapa autorizou a comercialização e a produção de sementes transgênicas de feijão branco, enriquecidas com sais minerais e resistentes às pragas do feijão. Em 2018, a cana-de-açúcar resistente a insetos. Após a safra de 2018 e 2019, o Brasil ele se tornou o maior país do mundo em plantio de soja geneticamente modificado, com 34,86 milhões de hectares, contra os Estados Unidos, que tinha 34,09 hectares. A tendência é que essa taxa ela se mantenha nesse patamar pelos próximos anos, uma vez que o Brasil ele tem a cultura da soja e do milho, contendo um dos maiores cultivos transgênicos. E ele também já atingiu o seu limite de adoção. No Brasil, vários laboratórios, incluindo diferentes centros de pesquisa da Embrapa e grupos universitários, além de empresas privadas e instituições públicas, estão trabalhando com plantas geneticamente modificadas, associados a programas de pesquisas, para que haja um melhoramento, evitando agrotóxicos, pragas e intempéries climáticas e nutricional. Bom, em 2005 foi implantada uma lei de biossegurança. Mas o que é biossegurança? Bom, biossegurança significa uso sadio de produtos biotecnológicos e como isso implica para a saúde humana, biodiversidade e sustentabilidade ambiental, como suporte ao aumento da segurança alimentar global. Dessa forma, normas de biossegurança, análise de risco de produtos biotecnológicos, mecanismos e instrumentos de monitoramento e rastreabilidade são necessários para assegurar que não haverá danos à saúde humana e efeitos danosos ao meio ambiente. Esses testes a serem realizados, os protocolos mais apropriados, os termos de referência, os instrumentos de fiscalização e o monitoramento mais adequado estão sendo desenvolvidos e discutidos, fazendo com que ainda não se tenha muitas informações provando se há de fato ou não malefícios em seu uso. No que se refere à rotulagem de alimentos de origem transgênicas, é importante que o consumidor ele saiba quais são os produtos que tem esses OGMs e quais não. Então, na Lei 11.105 de 2005, no seu artigo 40, ele reafirma a obrigatoriedade da rotulagem de produtos destinados a consumo humano ou animal que contenha ou que seja utilizado organismos transgênicos ou derivados. E na conclusão, nós podemos entender que os transgênicos eles são utilizados dentro da indústria para poder dar mais palatabilidade no alimento, também dar mais sabor e também, como um fato, poder aumentar um pouco a validade dos alimentos dentro do supermercado e nas prateleiras dos mercados menores também. Então, a gente pôde entender também um pouquinho sobre as leis, né, que hoje em dia são bastante rígidas,
dentro do Brasil. O governo ele fica bem atento em relação a tudo isso. E a gente pode entender também que no passado, na verdade, as pessoas não tinham todas essas informações e por isso que elas acabavam levando para casa uma coisa que elas não estavam sabendo do que estavam consumindo. Por isso, a importância dessas leis e essa parte de segurança da alimentação. Nosso trabalho, ele foi feito com base literária, em artigos, revistas e notícias de fontes confiáveis. Finalizamos por aqui, obrigado e boa noite.